Abra a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Esse é fácil de achar, né? Livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Apocalipse 2, 18. Amém? Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem coisas consagradas e sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e que darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retenho até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu quero estar meditando com os irmãos e eu pediria agora à igreja, como sempre a gente fala, procure nesse momento da palavra evitar de levantar, ir ao banheiro, tomar água. É claro que se extrema necessidade, não tem problema nenhum. Mas precisamos evitar para que fiquemos atentos àquilo que Deus tem. Deus tem uma palavra rema para nós como igreja hoje, amém? Todos nós que estamos aqui hoje, o Senhor quer falar conosco e revelar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero dizer o seguinte: o Satanás, o nosso inimigo, ele é ardiloso. Ele tem muitas estratégias, sempre teve e vai continuar a ter. Porém, eu quero dizer o seguinte: enquanto nós temos aí uma caminhada de, alguns anos na presença do Senhor, Ele sempre estará na nossa frente, porque Ele tem mais de 6.000 anos de caminhada. Ele conhece a palavra, Ele conhece as estruturas, Ele conhece tudo. Mas uma coisa eu falo para vocês, para todos nós que estamos aqui: Ele pode ter certo poder, mas o nosso Deus é maior. Amém? O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é muito maior. Mas Ele quer sempre colocar aquilo que devemos fazer e fazer-nos entender os seus princípios. E hoje uma das coisas que eu quero estar falando com vocês é em cima desta palavra aqui. Vamos entender o princípio. Eu sei que muitos aqui já fizeram comigo estudo na escola bíblica a respeito do livro de Apocalipse. Um estudo muito interessante. Quando João estava preso na ilha de Patmos, o próprio Senhor Jesus mesmo, veio a ele e ditou algumas cartas para algumas igrejas, falando a respeito daquilo que ele aguardava e esperava que mudassem, e falando das estratégias do inimigo. E hoje eu quero pegar em cima desta carta que ele ditou, ele falou para Tiatira. Se você voltar a carta que ele disse à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, essas três primeiras, só um detalhe é importante observarmos.
Você vê que o Senhor, Ele diz, olha, isso eu digo às igrejas, e Ele dá um recado geral, e fala a respeito da atitude geral dessas igrejas. Porém, quando chega em Tiatira, Ele muda. Ele fala e divide praticamente em dois grupos. Aqueles que seguem a Jezabel e terão esta consequência, e aqueles que não seguiram a Jezabel, que também terão essas consequências. Obviamente, uma difícil e outra boa. Então aqui nós já vemos esse novo falar do Senhor para com a igreja. Tiatira. Primeiro vamos entender quem era essa cidade. Vamos entender para podermos esmiuçar a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Tiatira, na Ásia Menor, próximo de Pérgamo, uma cidade, foi a primeira do mundo antigo a se organizar em associações comerciais. Era uma cidade de grande comércio, uma cidade próspera. Tiatira tinha uma praça muito grande, onde ali eram negociadas várias coisas. Muitos povos vinham de fora para negociar ali. E eles criaram então associações. Nós vemos aí o nascimento, dos que nós chamamos hoje de sindicatos. E junto com isso, cada associação tinha uma adoração a um Deus. Tinha o que eles chamavam de um padrinho. E eles dedicavam a Associação dos Comerciantes de Lã, tinha um Deus. Associação dos Comerciantes de Perfumes, outro Deus. Associação dos Comerciantes de Imóveis, outro Deus. E assim por diante. Então, apesar de uma cidade próspera, estava enfronhada, estava impregnada na idolatria e no espírito de engano. Paulo chegou a esse local e ele começou a pregar o evangelho e vários se converteram. Porém, aqui o Senhor dá um recado. Ele fala o seguinte: olha, a igreja de Tiatira, eles estão fazendo coisas maravilhosas. Olha que interessante, acompanhe comigo no versículo 19. Conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Gente, se olhar esse versículo aqui, é bênção sobre bênção. Amém? Se olharmos isso aqui, é bênção sobre bênção. O Senhor está falando: olha, igreja de Tiatira, e o Senhor fala conosco hoje, igreja aqui em Franca. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu amor, eu conheço tudo isso que vocês estão fazendo. E olha, ainda digo mais: as tuas obras hoje são maiores, melhores do que as primeiras. Então, se nós analisarmos isso, nós estamos vendo o quê? Progresso, caminhar. Amém, meus irmãos? Porém, existe aqui um mas. No próximo versículo, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem as coisas sacrificadas a ídolos. Então ele diz coisas maravilhosas. E se a gente parasse ali no versículo 19, que maravilha, que igreja poderosa. Maravilha, quantas coisas bonitas: fé, serviço, trabalho, amor, dedicação. As obras hoje são melhores do que aquelas quando começaram a caminhada. Bênção sobre bênção. Mas eu tenho contra ti aqueles que toleram Jezabel. Fala assim comigo: toleram Jezabel. Nós não podemos dizer, e eu afirmo para vocês, que talvez não, essa figura Jezabel aqui nesta carta não é uma mulher, uma pessoa em si, e sim um princípio de Lúcifer, de Satanás, e a ação dele no meio da igreja. Quem foi Jezabel? Nós não vamos entrar aqui para não estender demais, mas também já estudamos, quando nós estudamos os livros de Reis,
E se nós pegarmos lá em 1 Reis, nós vemos um rei chamado rei Acabe. E ele fez algo terrível diante do Senhor. Por questões políticas, ele vai e casa, ele pega e contrai matrimônio com a filha de Etbaal, um rei de uma outra terra, contrariando a palavra do Senhor, que proibia que fizesse, casamento mistos. E essa mulher, Jezabel, ela trouxe para o povo do Senhor, trouxe ali para o reino do norte, aquilo que era abominável ao Senhor. Ela foi entrando de maneira sutil e colocando o povo na idolatria, na prostituição da palavra, no adultério da palavra, no engano, na sutileza. Ela não trouxe e estabeleceu, como nós vemos, quem conhece, eu creio que todos aqui conhecem, de chegar ao ponto de exterminar todos os profetas do Senhor. Todos aqueles que se diziam profetas do Senhor, ela mandou matar a fio de espada. Porém, houve um homem do palácio que escondeu os 150. E no meio desse, Deus levanta Elias. E vocês conhecem aquela passagem que ele chama os profetas de Baal para que possa mostrar quem é Deus. Mas nada aconteceu dessa maneira. Nada aconteceu assim como se fosse, olha, Jezabel entrou lá, casou com Acabe, e no outro dia ela colocou adoração a Baal. E todos tinham que adorar a Baal. Não foi assim. Ela foi introduzindo aos poucos. Ela foi prostituindo a palavra. Ela foi enganando o povo. E obviamente Acabe, como rei de Israel, que teria que defender a palavra viva e dar ouvido aos profetas que estavam com ele, deixou a coisa correr. Jezabel, ela usou uma estratégia da seguinte maneira: você pode adorar a Jeová e pode também adorar a Baal, não tem problema nenhum. Você pode fazer aqui e fazer ali. Você pode pôr um pé num aqui e outro pé ali, não tem problema. E devagarzinho, de maneira sorrateira, ela foi introduzindo isso. E se nós olharmos na palavra esse período, do início do reinado de Acabe, a prosperidade, entre aspas, estava grande na Samaria, estava grande em Jerusalém, estava grande para todo o reino do norte e também o reino do sul. Foi entrando de maneira sorrateira. E o povo indo adorar e falava assim: não, realmente eu acho que está certinho, o negócio está caminhando bem, o negócio está indo bem. Por quê? Porque as coisas estão indo bem. Os meus negócios, a minha plantação, vamos pôr assim, um reino agrícola, um povo agrícola, eu planto e estou colhendo maravilhas. E eu vou lá, eu vou em Jerusalém, eu levo uma adoração ao Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, mas eu tenho também um altarzinho a Baal. E começaram a colocar postes ídolos, começaram a adorar a Baal, começaram a adorar aqui e adorar ali. Não tem problema nenhum. Veja bem, as coisas estão caminhando. Apesar de você estar fazendo alguma coisa que talvez venha a ser errado segundo a palavra e os profetas, mas veja o resultado. E vinham com deturpação da palavra, usando, por exemplo, que, dependendo do fim, justifica o meio. Apesar de eu estar fazendo errado, é em amor àqueles que estão próximos de mim. Veja bem, eu estou fazendo, apesar de tudo isso, eu estou fazendo assim, mas eu estou sendo abençoado. Eu estou fazendo dessa maneira, mas os profetas estão dizendo que eu não posso fazer assim, mas as coisas estão caminhando, as coisas estão indo de vento em popa. E nós temos que tomar cuidado com relação a isso. E é esse ponto que eu quero que hoje a gente venha meditar. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo a prostituírem. Aqui não está falando de prostituição, vamos colocar para nós, uma prostituição no natural, mas sim no espiritual. Eu quero dizer o seguinte: o Senhor aguarda e espera a fidelidade a Ele.
Amém, meus irmãos? Fala assim: o meu Deus aguarda e espera de nós a fidelidade. E uma das coisas que aconteceu e que os profetas na época de Jezabel lançaram e começaram a falar, e ela devagarzinho foi exterminando, até que ficaram somente os profetas de Baal, mantido pelo próprio governo de Israel. Chegaram a fazer coisas abomináveis ao Senhor no templo. E o Senhor levantou profetas. E hoje ele continua a falar como ele falou com a igreja de Tiatira. Ele chegou: olha a igreja de Tiatira, olha a igreja de Franca, tome cuidado, porque às vezes as prosperidades que estão ao seu redor não condiz com a atitude que você tem para comigo. E o inimigo muitas vezes, ele lança e usa desse artifício. Como eu falei, ele é astuto. Ele muitas vezes deixa, ele lança. Para quem é pescador, tem aquela questão de às vezes, a hora que você vê que o peixe fisgou, você solta a linha. Já viu falar do solta a linha? Deixa o peixe correr um pouquinho, porque da hora que eu puxo, eu fisgo com certeza. Porque às vezes ele pode escapar do meu anzol, mas se eu deixar a coisa correr, e muitas vezes nós achamos que estamos agindo com infidelidade a Deus, a sua palavra e aquilo que Ele tem, porém as coisas estão caminhando tudo bem. Nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Porque o Senhor fala: olha, vou acabar com Jezabel, vou acabar com tudo, e com aqueles que a seguiram. Olha só que interessante. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. O Senhor muitas vezes também aguarda e espera, como já falei aqui. Nós devemos também tomar cuidado com isso. A longanimidade de Deus, nós não podemos confundir com impunidade. Às vezes Deus é longânimo, Ele deixa e aguarda e espera, para esperar em nós a nossa mudança, a nossa atitude. E muitas vezes confundimos, como aconteceu com aquele povo, na época de Jezabel, acharam que estava tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu fazer isso e aquilo. Não tem problema nenhum eu estou prosperando, a minha casa está boa, tenho plantado e tenho colhido. E muitas vezes nós achamos que é dessa maneira. A igreja de Tiatira era uma igreja próspera. Porém tinha um detalhe aqui. Nas reuniões das associações, e para que você pudesse pertencer, negociar e fazer, você dependia de estar participando daquelas reuniões. E as reuniões, elas eram iniciadas, e no seu contexto, sempre em adoração àquele Deus que era o padrinho, o abençoador daquela associação. E o que o Senhor fala aqui e fala conosco essa noite, toma muito cuidado. Tome cuidado, porque o povo de Tiatira, aqueles a quem o Senhor estava falando, alguns realmente andam no meu caminho, outros estão se deixando levar pelo espírito de Jezabel. Olha que interessante. Mas se eu for contra, eu não vou poder vender minha lã. Então eu tenho que disfarçá-la no meio. Porque se eu não me disfarçar, eu não vou poder vender a minha lã. Porque eu dependo da associação para que possa vender a minha lã. Outros que vendiam perfumes, por exemplo, incenso e etc. Eu também tenho que disfarçar. Eu sei que eles adoram ao Deus tal, porém na reunião que eu vou, naquilo que eu participo, eu não posso, porque se eu não deixar ali disfarçado, eu não vou vender os meus incensos e os meus perfumes. E eu estou falando daqueles que converteram, aqueles que estavam no caminho do Senhor. É por isso que o Senhor fala: olha, toma cuidado. Vamos fazer uma comparação. Nós temos que entender o princípio de Deus na nossa vida. Vamos entender o período em que Israel foi levado cativo, na presença do rei. E junto foram 3 que chegaram lá, escolhidos a dedos, para estar junto com o rei. E ele fazia sempre isso, vocês devem conhecer. Mudou a identidade deles, o nome. Passaram a chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aquele rei falou o seguinte: olha, farei uma estátua de 30 metros. E ao soar da trombeta,
ao soar da trombeta, eu quero que todos no reino adorem, se curvem à estátua do rei. E esses três, eles continuaram fiel ao Senhor. Amém? Fala assim, fiel ao Senhor. E é esse princípio que nós devemos entender. E é o que Deus está falando, é o que acontecia na época de Jezabel, no início do seu reinado. A questão de não aparecer. Eles podiam, por exemplo, esses três, combinar e falar assim, olha, entre nós aqui em off, tocou a trombeta, vamos lá na praça. A gente ajoelha, abaixa, e ao invés de estar adorando eles, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos estar orando e pedindo que Deus extermine toda essa bagunça aqui. Olha, nós aproveitamos porque nós confiamos no Senhor, afinal, Deus está em todo lugar. Afinal, Ele pode ser adorado também lá. E que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos ajoelhar, nós vamos abaixar, nós vamos curvar, e vai ficar tudo bem, eles nem vão perceber. E nós estaremos orando, adorando ao Deus de Israel. Poderia ser assim, não poderia? Porém, eles continuaram fiel ao Senhor. Foram levados à morte, não morreram. Vocês conhecem a história e sabem, foi levado, à fornalha. Porém, Deus cuidou. Mas eles tiveram que se manter firmes e fiel. Fala comigo, meu Deus aguarda e espera a fidelidade a Ele. Eles podiam muitas vezes, eles podiam fazer isso que eu acabei de citar, esses três, e tantos outros na palavra do Senhor. Eles podiam simplesmente fazer de conta que estavam adorando a estátua do rei e estar ali orando ao Deus de Israel. E esse é o ponto em que Jezabel fez com que o povo fosse enganado. E quando eles viram, eles já estavam todos prostituídos através da palavra e do agir dessa mulher, do engano, do engodo, e estavam todos fora da sentença de Deus. Deus, o nosso Deus, não dá a glória dele a ninguém. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus não dá a glória a ninguém. E esse princípio é o que o Senhor fala conosco nessa noite. Como eu estou, aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se inclinaram para disfarçar, eles não fizeram de conta que estavam adorando, mesmo, Deus conhece meu coração. Estratégia de Jezabel, porque ela falava isso ao povo, não tem problema você ir na festa de Baal, você adora ao Deus de Israel, não tem problema, Deus conhece. Você adora de verdade? Adoro. Não tem problema nenhum, você pode estar lá, porque Deus conhece o seu coração. E Deus conhece o nosso coração, sem sombra de dúvida. Porém, Ele sabe também que as nossas atitudes mostram o que está no nosso coração. E esse ponto é o ponto que Deus quer tratar conosco nessa noite. Como eu estou agindo, como eu estou fazendo? Será que eu frequento lugares que são lugares para um crente, para um cristão? Eu não vou falar crente porque crente até o diabo é. Para aqueles que confessam o nome do Senhor? E se por acaso eu frequento, será que eu vou agir e fazer como fez Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ou seja, ficar em pé e que os outros vejam. Obviamente chamou a atenção. Aqueles três chamaram a atenção do resto do povo. Chegaram para o rei, tem três lá que não curva não. Já tocou a trombeta aí um monte de vezes, e eles ficam lá de pezão, que nem uma vara verde. Não curva. Será que nós somos desse tipo? Ou nós somos o tipo 007? Que vai disfarçado, que está no meio, ninguém percebe. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. O nosso Deus, Ele é zeloso pela tua palavra. Ele aguarda e espera a fidelidade para com Ele. E a fidelidade para com Ele deve ser demonstrada em tudo e em todas as coisas. A pior coisa que pode acontecer é a infidelidade. Eu vou falar algo para a igreja aqui. Nesse quesito, fidelidade. No quesito fidelidade, não se aplica às outras coisas.
Deus, Ele não quer ser o primeiro. No quesito fidelidade, Ele quer ser o único. Amém, meus irmãos? Nós somos a noiva, Ele é o noivo. E já pensou? Pare um pouquinho para analisar comigo. Uma noiva chegar para o noivo, casamento marcado, aguardando, chegando. E ela chega e fala para o noivo com todo o seu coração, com aquele amor imenso, demonstração de amor para com o seu futuro esposo, aquele noivo, e diz: olha, você para mim, noivo, vamos supor, o nome do noivo é Jesus. Jesus, você para mim é o primeiro. O segundo é o Pedro, o terceiro é o Tiago, o quarto é o Bartolomeu, o quinto. Você é o primeiro. Haverá casamento? Como é que é? Você. Não, primeiro você. Depois eu vou com aquele, eu vou com o outro, eu vou com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. No quesito fidelidade, Deus não é o primeiro, Deus quer ser o único. E é isso que Ele está colocando aqui. É isso que Ele disse. Se você voltar um pouquinho, não vamos entrar em estudo hoje, mas se nós voltarmos à carta de Pérgamo, uma carta à igreja anterior, o Senhor fala a respeito de Balaão. Agora Ele usa uma comparação à igreja com um outro personagem chamado Balaão. E eu quero só pegar esse exemplo, depois você lê em casa, você volta aqui e lê. Balaão foi contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Deus, o povo de Israel. E, resumindo, todos conhecem a história de Balaão. Tudo que ele profetizava contra, Deus pegava, como diz o profeta, a maldição e transformava em bênção. E ele falava: mas como é que pode? Mas eu estou profetizando, já fiz aqui de tudo. Já falei isso, já falei aquilo, já falei mandiga, já peguei isso aqui, e vela não sei que cor, fiz de tudo aqui. Mas tudo que eu faço, eles ainda ficam melhor, mais forte. De repente, Balaão chega para Balaque e fala assim: já sei como derrotar esse povo. Não é profetizando coisas contrárias. É simples. Mexa com a infidelidade ao Deus de Abraão. Não é possível. Não, pode confiar. É desse jeito que nós vamos vencer. Foi simples. Balaque pegou uma top móvel, levou para desfilar na frente dos filhos de Israel. Pronto. Caíram. Porque o nosso Deus, Ele não tolera infidelidade. Amém, meus irmãos? Olharam para aquelas moças, olharam para aquilo e começaram a deitar com elas, começaram a fazer algo com elas. Pronto, Deus já levantou o profeta e falou assim: olha, vai ser agora, Deus vai tirar a mão. Ele não tolera infidelidade. Para a questão de fidelidade, Deus não quer ser o primeiro. Mas nós estamos adorando ao Senhor. Ele tem nos protegido e reconhecemos a proteção dEle contra os ataques do inimigo. Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Porém o Senhor falou: agora vocês estão agindo de maneira infiel. E foi uma das estratégias. E da mesma maneira que que Balaão falou: olha, a infidelidade ao Deus deles fará com que eles venham ser derrotados. E a palavra é a mesma. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Será que eu frequento ou estou em lugares que é lugar para estar uma pessoa que se diz crente? E se por acaso eu estou lá, será que eu incomodo? Porque eu sou fiel ao meu Deus? Se eu estou num local onde tem bebedeira, orgias e etc, isso, aquilo, se eu estou nesse local, eu tenho que incomodar, gente. Eu tenho que me incomodar com esse local e tenho que incomodar os que estão ali. Se eu passar despercebido, eu estou sendo infiel ao Senhor. E se eu sou infiel ao Senhor, Ele eliminará junto com Jezabel. Foi a estratégia que Jezabel usou. Ela não chegou, volto a dizer aqui, e começou no primeiro dia que casou com o rei Acabe e falou: olha, agora a partir de hoje todo mundo vai adorar Baal. De maneira alguma.
ela foi sorrateiramente, ela foi enganando, ela foi ludibriando. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum eu estar aqui ou ali, não tem problema nenhum eu fazer isso ou aquilo, não aconteceu nada. Tome cuidado com o que não acontece nada. O Senhor fala: dei tempo para que se arrependam, mas se o arrependimento não vier, eu vou destruir. E essa palavra foi escrita para a igreja, não foi escrita para o povo do mundo. Olha só que interessante: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então todo espírito de Jezabel no nosso meio, de prostituição, de engano, de adultério com Deus, venha a ser repreendido no nosso meio. Hoje de manhã tivemos na escola bíblica, para quem esteve aqui, vimos na primeira carta aos Coríntios, que diz que tudo pode, mas nem tudo convém. O Senhor nos dá liberdade, e essa liberdade está atrelada à responsabilidade. E a responsabilidade que Deus aguarda de nós é a fidelidade a Ele. Não adianta você pregar adesivo no seu carro, Deus é fiel. Não adianta você ter isso aí pregado na geladeira, onde quer que seja. Deus quer que venhamos a mostrar a nossa fidelidade a Ele. E isso tem um preço. Como teve com aqueles que estavam em Tiatira. Eles tiveram que colocar e falar: olha, eu não participo, eu não faço, eu não adoro a esses deuses. Ah, mas daí você não vai vender a sua lã, você vai para a bancarrota. Antes que isso acontecesse, se você olhar a história de Tiatira, para defender aqueles que eram firmes no Senhor, Deus acabou com Tiatira, acabou com o comércio, acabou com tudo, para mostrar que Ele é o Senhor. Amém? E obviamente tem um preço, e esse preço o Senhor aguarda de nós. A fidelidade demonstra e tem um preço. Amém? Você não adianta falar, para quem é casado, por exemplo, a esposa, para o esposo, fala assim: sou fiel ao Senhor. Tudo bem, maravilha, mas você tem que mostrar. E isso tem um preço. E esse preço que eu falo não é o preço da nossa salvação, porque esse já foi feito, e no livro de Hebreus sabemos muito bem que foi feito uma vez por todas. Ele já pagou o preço da nossa salvação. Amém, meus irmãos? O que Ele espera de nós, o nosso preço, o que Ele aguarda, e tem um preço, é a fidelidade a Ele. E fidelidade ao Senhor tem um preço. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, aproveita, acorda ele e fala assim: o Senhor espera a tua fidelidade. Agora fala com ele: mas fica esperto, que tem um preço. É claro, meu irmão, eu quero ver você chegar e, por exemplo, num determinado negócio, falar assim: não, eu não vendo, eu não faço. Por quê? Porque isso aí vai contra as palavras do meu Deus e eu não vou fazer. Ah, mas se você não fizer, você vai perder, você vai passar fome. É o preço. Mas eu quero dizer o seguinte: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, meus irmãos? É claro que nós vamos ter que mostrar. Primeiro eu mostro, depois age. O nosso Deus. Primeiro eu ponho a vara, depois o mar abre. Primeiro eu piso nas águas, para depois o rio Jordão abrir. Primeiro eu vou para a cova dos leões, para Deus fechar a boca dos leões. Amém, meus irmãos? Ele nunca vai falar para você: vai tranquilo, meu filho, vai sossegado, seja fiel a mim, porque eu vou estar lá, eu vou costurar a boca do leão. Eu imagino que a hora que Daniel entrou, ele levou um susto já com o bafo do leão. Já viu o bafo de quem está com fome? Quem já fez jejum aqui? Bafo de estômago vazio. E vocês acham que eles punham o leão lá, entuchavam um monte de carne? Olha, joga uns 80 quilos de picanha, depois põe Daniel lá dentro. Foi assim? Eles deixavam o leão passando fome um tempão. Quem era jogado lá, meu filho, nem terminou de entrar, não sobrou mais nada. Sabe o que aconteceu com Jezabel, segundo o que profetizou Elias? No campo de Nabote, aquele que ela fez,
Quem conhece a história, você conhece e sabe. Morrerá Jezabel, e os cães comerão da sua carne, e o seu sangue será derramado por expiação pelo que ela fez pelo sangue de Nabote. E Jeú foi levantado como rei. Vocês conhecem a história, vocês já leram, está lá no 1 Reis. E ele deu ordem para exterminar Jezabel, e ela foi exterminada no campo de Nabote. E depois o rei, quando soube da notícia, falou assim: vai lá então, busca o corpo dela, vamos pelo menos enterrá-la. A hora que chegou, os homens de Deus falou assim: só ficou o crânio, as mãos e os pés. Os cães comeram tudo. E eu quero dizer o seguinte: o leão ia devorar um servo do Senhor, e o Senhor protegeu pela fidelidade. Amém, meus irmãos? Aquela que induz a infidelidade morreu, que não sobrou nem o corpo para ser sepultado. Fala assim: eu confio no meu Deus. Não tenha medo, não tenha receio. Vai comigo para encerrarmos. Livro de Tiago. Volta um pouquinho aqui de Apocalipse, para entendermos esse princípio de Deus. Livro de Tiago, capítulo 4. Eu quero ler com vocês versículos 4 e 5. Porque o Senhor aguarda e espera aqueles que são fiéis a Ele. E fiel a Deus é fiel a Deus. Em todas as circunstâncias, aonde eu for, aonde eu estiver. Amém, meus irmãos? E mesmo que você ache que está abafando, mesmo que você ache, olha, não está acontecendo nada, está tudo bem, engano seu. Porque quando ele se apresentou à igreja de Tiatira, ele falou: eu sou aquele que tem olhos de fogo e os pés reluzentes como latão. E quando você fala de latão e fogo, está falando do sacrifício de purificação. E o Senhor falou: olha, eu vou purificar. Não pensa vocês que vai passar impune. Ou se arrepende, ou muda, ou será exterminado. Por quê? Aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que é em vão o que diz as Escrituras, que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem imenso ciúme? Amém, meus irmãos? Quem é templo do Espírito Santo aí, levanta a mão. Esse Espírito tem intensos ciúmes. Não aquele ciúme doentio, que é condenado pelo Senhor, que nós vemos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Não é aquele ciúmes doentio, não é isso. Ele está dizendo: olha, eu aguardo a fidelidade, e eu te escolhi por habitação, e eu quero dizer o seguinte: ou você é meu por inteiro, ou eu tenho ciúmes e vou encerrar essa situação. Não tem meio termo. Amém, meus irmãos? Repete comigo: o meu Deus aguarda, espera a fidelidade a Ele. E se você vai, entra, participa de ambientes, e esses ambientes que você sabe que não é do Senhor, não te incomoda, ou você não incomoda estar lá, os outros que estão lá, pode ter certeza, meu filho, você está sendo infiel ao Senhor. Fica em pé, em nome de Jesus. Que todo espírito de engano, que todo espírito de Jezabel nas nossas vidas venha agora ser arrancado e retirado. Hoje é dia de estarmos num concerto com Deus, restaurando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você incline a sua cabeça agora. Senhor Deus e Pai, nesse momento,